Olá, daremos agora início à unidade 2. Os objetivos dessa unidade são compreender como o planejamento e a análise do ambiente são de fundamental importância para a organização, distinguir as ferramentas de análise ambiental para otimizar a tomada de decisão, determinar as principais questões que envolvem o processo de produção do negócio. Segundo Kotler, a empresa deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para acompanhar as tendências e mudanças, além de identificar as ameaças e oportunidades associadas a cada tendência ou acontecimento. Analisar o cenário significa avaliar as escolhas pelos aspectos panorâmicos do mercado. Dentro desse contexto, surge a necessidade de instrumentos que auxiliem o tomador de decisão, sendo a análise de cenário um importante meio de avaliar os riscos e antecipar os momentos chaves de mudança, possibilitando ao administrador tomar uma decisão no presente, considerando a visão de longo prazo de sua empresa. Um exemplo clássico são as empresas pedirem a cada departamento que classifiquem suas forças e fraquezas, bem como as dos departamentos com as quais interage. A ideia é ver cada um deles como fornecedor de alguns e cliente de outros. Essa análise de cenário se divide em ambiente interno, que são as forças e fraquezas, e ambiente externo, que vai cuidar das oportunidades e das ameaças. As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da empresa e se relacionam quase sempre a fatores internos. Então, forças e fraquezas, fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores externos. Oportunidades e ameaças, fatores externos. O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Dessa forma, durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo e, quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou para minimizar o seu efeito. Já o ambiente externo está totalmente fora de controle da organização, mas, apesar de não poder controlá-lo, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-lo com frequência, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar ameaças, o que nem sempre é possível, mas pode-se fazer um planejamento para enfrentá-las, minimizando assim os seus efeitos. A matriz SWOT deve ser utilizada entre o diagnóstico e a formulação da estratégia propriamente dita. As características do setor. Por que devemos estudar as características do setor com a qual trabalhará a nossa empresa? Porque as características descrevem, sobretudo, a natureza econômica e financeira do setor e ramo de atividade, prevendo antecipadamente e ordenando prioritariamente as ações. Ela apresenta um panorama de oportunidades e oferece condições ao empreendedor de avaliar as informações ao iniciar um negócio. As características do setor constituem duas funções distintas. A primeira que é prever um problema antecipadamente de ordem econômica e a segunda que é apresentar de modo convincente a ideia empreendedora a outros interessados, como, por exemplo, para a captação de novos sócios financeiros. As características gerais podem ter um impacto sobre a escolha do negócio e correspondem a questões como a admissão e evolução do mercado em potencial, as estratégias competitivas das empresas do setor, a tecnologia necessária, as estruturas dos custos e dos valores, a posição do setor no sistema econômico financeiro. Segundo Michael Porter, temos 5 formas de organizar o setor: a intensidade da concorrência, a concorrência indireta dos produtos e serviços substituíveis, o poder de comunicação com os fornecedores, o poder de comunicação com os clientes e agentes normativos que regulam o mercado e o funcionamento das empresas. Ainda, segundo o autor, um setor é relativamente pouco atraente se houver uma intensa concorrência entre as empresas, uma concorrência de produtos e serviços, poucas condições de comunicação contratual com os fornecedores, poucas condições de comunicação contratual com os clientes e ambiente normativo com regras muito complexas. E agora uma dica importante: um empreendedor, ao planejar a abertura de um negócio próprio, deve considerar
os diversos ramos de atuação e pesquisar dentro dos setores da economia a atividade a qual se identifica e principalmente se tem experiência no ramo. Capacidade produtiva. Esse é um item que assume um papel importante nas escolhas relativas à organização da produção. Descreve a capacidade de formular algumas previsões que atendam ao mercado e aos objetivos de market share, que é a participação no mercado, ou seja, prevê o volume de produção que a empresa irá realizar. Na visão de muitos autores, capacidade produtiva é o valor máximo que define as saídas do processo produtivo por unidade de tempo. Para Falcone, aumentar a produtividade é produzir cada vez mais ou melhor, cada vez menos. Ou seja, é o quociente entre o que a empresa produz, output, e o que a empresa consome, input. Lembro que output é o resultado da combinação dos fatores de produção. Expressa a relação entre entradas e saídas de uma organização. E input são bens utilizados para produzir outros bens. Essa capacidade pode variar dependendo da forma como ela trabalha. Ela consegue um maior aproveitamento dessa capacidade se trabalhar estoque, pois ajusta seus postos de trabalho a uma determinada programação de produção. E nesse período, normalmente não altera, assim consegue uma produtividade maior. Considerando que a capacidade produtiva influencia na escolha operacional do negócio, o empreendedor deve analisar a posição da indústria e fazer uma prévia das condições nas quais a empresa está operando no momento, ou como irá operar no futuro. Deve-se levar em consideração algumas questões como as empresas direta e indiretamente concorrentes, as empresas que oferecem produtos similares dentro do mesmo mercado, as empresas que estão diretamente concorrendo com a oferta de produtos ou serviços similares ou substitutos no mesmo mercado ou no mercado superposto. Essa análise será um termômetro que permitirá à empresa prever antecipadamente o volume de produção que deverá implementar, além de considerar informações como eventuais flutuações sazonais de vendas, número médio de dias trabalhados e nível desejado de saturação da capacidade produtiva máxima. Trabalhando o estoque, a empresa tem condições de estimar uma previsão de vendas por tipo de produtos, modelos e etc. e alocar seus recursos produtivos baseados nessa previsão, conseguindo estabelecer de forma mais exata as necessidades de matéria-prima, mão de obra e equipamentos para determinado período. E para encerrar esta unidade, indico, além da leitura atenta dessa unidade, os filmes Tempos Modernos, Fábrica de Loucuras e Morre Emprego, Nasce a Liberdade. E não se esqueça de realizar os exercícios propostos no final da unidade, pois eles são muito importantes para testar os seus conhecimentos. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato com seu tutor virtual. Um abraço e até a próxima unidade.